Bom, esse vídeo aqui é uma espécie de um complemento para uma outra videoaula que tem aí no canal sobre a Revolução Industrial. Tá? Então, tipo uma Revolução Industrial parte 2. E ele vai ser mais curto, né? Porque no outro vídeo eu dei um panorama mais geral, né? Sobre praticamente todos os aspectos da Revolução Industrial, né? O que foi, os antecedentes, as consequências. E agora eu vou pontuar aqui um pouco mais do significado da Revolução Industrial para a história, do impacto da Revolução Industrial para a história, né? Porque a Revolução Industrial é um dos marcos de passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? Se insere naquele contexto de revoluções burguesas. Então, a partir do momento em que a gente tem essas revoluções, como a Revolução Industrial, se encerra uma etapa da história que a gente chama, né, tem um costume de chamar, de dividir a história dessa forma. Não é o caso aqui da gente fazer uma análise sobre essa linearidade, essa cronologia, mas a gente costuma, né, ter essa divisão didática de história moderna e depois da história contemporânea, né? E o que marca a passagem da história moderna para a contemporânea, entre outros processos históricos, é a Revolução Industrial. Quer dizer, foi algo muito importante, portanto, né? E se a gente tem ali, a partir da Revolução Industrial, junto com a Revolução Francesa, o início da Idade Contemporânea, e a gente ainda está na Idade Contemporânea, isso significa dizer que a Revolução Industrial ela traz para a história uma série de componentes, uma série de ideias, de práticas que a gente ainda vive. Afinal de contas, a Revolução Industrial é um dos momentos que inaugura a Idade Contemporânea e a gente ainda está na Idade Contemporânea. Tá? E talvez a questão central aí, né, nesse sentido de falar dos impactos, do significado da Revolução Industrial para a história contemporânea, seja a expansão do modo de vida burguês e a expansão do capitalismo. Né? A Revolução Industrial ela dá um novo fôlego ao capitalismo, né? Ela projeta o capitalismo num outro patamar. Né? O capitalismo passa para uma nova etapa, né, que é o capitalismo industrial, mas ele ganha uma força muito maior como sistema hegemônico em todo o mundo. Né? E uma das formas que demonstra, que efetiva essa expansão do capitalismo é, então, a expansão de um modo de vida típico do capitalismo industrial. Né? Que é o que a gente chama de expansão do modo de vida burguês. Né? Afinal de contas, foi a burguesia a classe que venceu, né, as revoluções burguesas. Né? Dá pra gente dizer que as revoluções burguesas não têm esse nome à toa, né? Porque, no fim das contas, essas revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, elas acabam servindo para colocar a burguesia numa situação de poder. E poder não é só o poder político, é o poder econômico, é o poder de influência, né, de disseminar os seus valores pelo Ocidente ou pelo mundo. E os valores da burguesia, eles são basicamente alicerçados em duas premissas, né, em dois aspectos. O trabalho e o que fazer com esse trabalho, com os frutos desse trabalho. Né? Então, inicialmente, né, na Idade Moderna, sobretudo, havia, em especial na mentalidade protestante, calvinista, aquela coisa de trabalhar e acumular capital. Né? Com a Revolução Industrial, essa ideia de acumular capital não é que ela se encerra, né? Não se extingue essa ideia, não. Mas ela passa a ser flexibilizada, porque há também uma outra ideia que vai ganhando corpo, que é a ideia do gastar dinheiro. Porque, afinal de contas, não dá para a gente ter um mundo industrializado no qual as pessoas só guardem dinheiro. Porque as fábricas precisam vender. Né? A Revolução Industrial significa uma produção em larga escala, e, portanto, a necessidade do consumo em larga escala. E para que haja esse consumo em larga escala, é preciso se fomentar, se estimular uma cultura do consumo exacerbado, do consumismo. Né? E as pessoas vão consumir como? Trabalhando. Né? Então você trabalha, ganha dinheiro e consome.
e esse consumo passa a estar ligado diretamente com um outro valor burguês, com outro valor moderno e contemporâneo, que é o hedonismo, quer dizer, a busca frequente, incessante pela felicidade, né? E aí a Revolução Industrial vai apresentar uma possibilidade questionável, né, de felicidade, que é através do consumo, né? Então, inicialmente, né, após a Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII, século XIX, quem tinha condições de consumir era a burguesia, né? E aí a burguesia tinha essa vida de devoção, né, ao entretenimento, a essas experiências de lazer, né, ligada à questão da felicidade. E com o tempo há um desejo por parte dos trabalhadores de alcançarem também essa condição a partir do trabalho, né, de desfrutarem do mundo, de experimentarem essas sensações de suposta felicidade, né, vendidas pelo sistema econômico fundado na industrialização, né. Então, esse trabalho ele garante a possibilidade da diversão, né. O trabalho te rende dinheiro e você vai gastar uma parte desse dinheiro com a diversão, que inicialmente era algo para a burguesia. Por que era algo restrito à burguesia? Que é para não atrapalhar o trabalho, né? Inicialmente havia um excesso de exploração da mão de obra de trabalho, né? Como se hoje não houvesse, mas a gente pega lá na segunda metade do século XVIII, século XIX, as pessoas trabalhavam nas indústrias 12, 14, 16 horas por dia, com salários muito baixos. Então não havia possibilidade real, né, das pessoas se divertirem, mesmo que mesmo quando elas tentavam, né, ali pegar naquele dia de folga, elas vão encher a cara para esquecer os problemas da semana, aquilo era absolutamente condenável, né? A moral, em especial a moral europeia, né, que é onde se difunde a industrialização, né, nesse momento que eu citei aí, século XVIII, XIX, a moral europeia, a moral cristã, protestante, sobretudo, condenava os excessos por parte dos trabalhadores, né? Então, você se embebedar no domingo, ficar loucaço, não, pega mal, não pode, é feio, é errado. Por quê? Porque você tem que estar inteiro na segunda-feira para trabalhar ali as 14, 16 horas por dia, né? Para garantir a produtividade, né? A produtividade da indústria. Então, é importante a gente perceber como a Revolução Industrial ela joga na cultura uma série de novos valores, né? E esses valores estão todos eles encadeados, né? Quanto melhor a gente perceber a ligação entre essas práticas, esses valores, todas essas práticas, todos esses valores que estão definitivamente conectados, né? Quanto melhor a gente perceber essa interligação entre eles, mais a gente vai estar entendendo o mundo que a gente vive, né? Outros valores que são difundidos pela Revolução Industrial, a sobriedade, né? Como eu estava dizendo, você tem que estar inteirão, né, para trabalhar, e tem que estar ali sério, né? Essa questão da seriedade, da sobriedade, quer dizer, não durante o período de trabalho, e o trabalhador, de modo geral, não deve cometer excessos, né? Ele deve ficar ali sóbrio, focado, né? Como diria Rogério Endengar, eu sou contra a alegria no ambiente de trabalho. É isso, né? O trabalho deve ser algo a ser feito de forma absolutamente séria, né? E quem trabalha é o operário, né? A burguesia está lá lucrando, né? E a burguesia então vai, com esse lucro, se divertir, o trabalhador vai produzir, né? E aí alguns valores começam a ser exigidos nas fábricas e vão ganhando, né, a história, né? Vão fazendo parte da vida das pessoas, né? A sobriedade, o recato, né? Essa coisa de ser sério, de ser tranquilo ali, focado, a disciplina, né? Sem disciplina você não consegue otimizar a produção,
tornar a produção eficiente, né? Portanto, lucrar, né, do ponto de vista do capitalista, da burguesia, né? Quanto mais disciplinada for a sua força de trabalho, for a sua mão de obra, a tendência é que você obtenha mais lucros, né? A pontualidade são valores que vão ganhando uma expressão muito grande a partir das indústrias na Inglaterra no século XVIII e que vão se espalhando, né, não só pela Inglaterra, mas pela Europa e, em alguma medida, pelo resto do mundo, ainda que em determinados espaços essas ideias elas façam parte de um discurso, né, de nossa, isso é importante, mas as pessoas acabam não praticando, né? Porque talvez essas ideias não façam muito sentido para essas culturas, né? Tipo, América Latina, falar em pontualidade. Não faz o menor sentido, né, aqui. Mas, de alguma maneira, isso acabou se consolidando na Inglaterra, na Europa, no Hemisfério Norte, né? E é uma exigência, né? A gente gostando ou não, é uma exigência, né? É um valor positivo do mundo contemporâneo, né, da disciplina. Como o recato, a sobriedade, a pontualidade, né? Todas essas questões que eu levantei aqui, né, agora para vocês. Há outros aspectos, né, que ganham uma potência, né, a partir da Revolução Industrial, como parte, né, da mentalidade do Ocidente, né, a competição, né, a competição que marca, né, é uma das características centrais do capitalismo, né, e não é só, e a competição não é só uma questão entre empresas, né, para ver quem vai sobreviver no mercado. A competição acaba ganhando a condição de característica central na sociedade, né, as pessoas competem entre si. Né? São estimuladas desde cedo para isso, para aprender como lidar com a competição, porque a competição é um meio de se chegar ao que a gente considera hoje como vitória, né? A padronização, né? Então, por um lado, a gente tem a competição, a vontade de ser melhor que o outro, e por outro lado, tem essa coisa de todo mundo ser padronizado. A gente acha que o capitalismo... Não, porque no capitalismo você pode ser como você quiser. Aí você vai na rua, tá todo mundo igual, né? Todas as meninas de 16 anos de classe média alta usam o mesmo tênis. Todos os moleques sei lá, de um determinado lugar usam o mesmo tipo de roupa, aquele boné e aquela blusa amarrada aqui assim, e todo mundo quer o mesmo tênis, né? Então, essa coisa de você poder ser livre é uma conversa mole, porque acaba rolando uma padronização. Até porque aquilo que a gente consome é padronizado, né? Quem que chega no McDonald's e fala, não, moço, eu não quero esse lanche aqui, esse número, eu não quero esse combo do Big Mac, a milanesa da Austrália, eu não quero esse combo aqui, eu quero um lanche que leva, sei lá, cogumelos da Nova Zelândia e rúcula medieval do Harry Potter ao quadrado. Ninguém pede isso, tá ligado? Você come o que tá lá, o que é padronizado, né? Ninguém chega na Nike e fala, olha, eu quero que vocês façam um tênis para mim com uma listrinha vermelha, não, vermelha como isso, né, com um símbolozinho mais pra cá, assim. Mano, você compra o que tá lá, que é o que todo mundo compra, aí tem meia dúzia de modelos, né? Então, o que é oferecido para nós é feito em série, em larga escala. Né? Então a gente compra o que é. Os carros hoje em dia são todos ou preto, ou branco, ou prata. Né? Então é tudo igual, tudo padronizado. O celular é tudo igual. As pessoas veem muito mais diferença no mundo do que na verdade esse mundo oferece de diferença. Eu posso escolher entre a Vivo ou a Claro. As duas são uma bosta igual, cara. Eu não sei qual que é pior. É a mesma merda de serviço. Mas a internet, a TV a cabo, eu posso escolher entre a NET e a Claro. Eu também não sei qual que é pior. É os mesmos, a mesma programação. Você vai ver lá os mesmos filmes do Superboy. Aí você vai ver o campeonato inglês. É a mesma coisa, velho. Então, tipo...
É a padronização. O que é oferecido igual para todo mundo. Claro, se você tiver condição econômica, você vai consumir mais do que é oferecido. Se você tiver uma condição econômica abaixo da média, você vai consumir abaixo da média. Mas não tem essa de, não, vou encomendar um campeonato em inglês só para eu assistir. Mano, tem essa, todo mundo assiste o mesmo jogo. Né? Então, o que é oferecido para o mundo é padronizado. Então, a gente vive dentro dessa padronização. E viver dentro de um mundo padronizado significa ter que seguir regras. O mundo padronizado é um mundo regulamentado. Então, todo mundo tem que seguir as mesmas regras. As mesmas regras, em tese, né, valem para todo mundo. Num país como o Brasil, isso é mais complicado de acontecer. Mas você pega um país como a Inglaterra, né, ou os outros países europeus, Estados Unidos mesmo, né, as regras são as mesmas para todos. Né? Então, essa padronização do mundo tem a ver com a padronização dos comportamentos. Né? Meio que todo mundo vive do mesmo jeito. Né? Há 3, 4 rotinas no mundo. Não tem o que fugir, não tem uma diversidade de possibilidades imensa no mundo. Né? O que você vai fazer da sua vida? Você tem meia dúzia de opções, cara. Parece que tem uma puta de uma diversidade. Não, eu vou ser técnico em não sei o que, não sei das quantas, da informática, do caralho a quatro. Mano, é tudo igual. Tipo, a sua rotina, você vai chegar lá no trabalho, vai sentar numa cadeira, vai ligar o computador. Mano, a rotina é muito parecida entre as profissões, por exemplo. Há uma aparência de diversidade que não corresponde ao mundo real. E por mais que haja alguma diversidade no mundo ainda, né, há a necessidade de uma certa homogeneidade para que esse mundo funcione. O mundo urbano precisa de regras. Né? É um mundo muito complexo, é um mundo com muita gente junta. Né? A cidade grande ela junta muita gente, a metrópole, né? Junta muita gente num espaço não tão gigante assim, né? Que em tese não deveria comportar tanta gente assim. Né? Então a gente precisa de regras para organizar esses espaços. Né? E aí você precisa regulamentar os comportamentos, quer dizer ter muito claro o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Né? E aí essa regulamentação dos comportamentos, ela se expressa de várias formas. Né? Você tem as regras da escola, as regras do lugar onde você trabalha, as regras da sua casa, as regras do seu país. Né? Um mundo feito de regras para que as pessoas, como diriam alguns sociólogos, né? Como Durkheim, por exemplo, as regras do mundo contemporâneo são necessárias para que as pessoas mantenham algum laço, né, entre elas e não caiam num processo que ele chamava de anomia, quer dizer, de desligamento do indivíduo em relação à sociedade. Né? Então as regras servem para padronizar os comportamentos e manter as pessoas mais ou menos dentro de um mesmo sistema de valores. Né? Mais ou menos dentro de um mesmo modo de funcionamento. Né? Evitar que você saia muito da curva. Né? Para isso que servem as regras no mundo contemporâneo. Tá? Claro que são dezenas, né, uma infinidade de questões que a gente pode levantar aí a respeito da Revolução Industrial. Afinal de contas, ela marca a história, como eu disse no começo, né, e a gente vive um mundo construído a partir da Revolução Industrial. Né? Então, as coisas que a gente tem no mundo são resultados da Revolução Industrial, e a maneira como a gente vê o mundo, gostando dele ou desgostando dele, também é um reflexo do que se passou na Revolução Industrial e, a partir de lá, foi ganhando a cabeça e o coração das pessoas. Certo? Então, é isso. Até a próxima.